De serviços impulsiona a geração de empregos em Londrina, que alcançou recorde no mês de julho, Buganza. A cidade de Londrina alcançou em julho um saldo positivo de 960 vagas criadas no mês. O setor de serviços foi o responsável por 760 postos de trabalho. A construção civil ficou em segundo, no setor que mais empregou na cidade, com 258 novas admissões. O economista Marcos Balducci explica que esse resultado é recorde no ano e na cidade. Tivemos aqui um mês de julho bastante interessante em termos de geração de emprego formal, né, ou emprego com carteira assinada. É o recorde deste ano. É interessante a gente observar que todos os meses deste ano o Londrina apresentou saldo positivo, mas nenhum tão expressivo quanto o deste mês, com 960 postos de trabalho com carteira assinada. E o que chama a atenção, embora a gente já saiba que é o setor que está mais pujante neste momento, foi o setor de prestação de serviços. E há uma explicação muito grande, foi o setor que mais perdeu postos de trabalho ao longo da pandemia, aquele que mais sofreu e o último que está se recuperando. Mas também, atendendo a essa pergunta que você me fez, já superamos aquela quantidade de postos de trabalho com carteira assinada que tínhamos antes da pandemia e estamos com saldos positivos bastante significativos. O cenário positivo também é observado na região metropolitana de Londrina. De acordo com o economista, o destaque vai para a cidade de Arapongas, que tem 70% dos empregos da cidade no setor industrial. Outra questão interessante que a gente observa aqui, das 25 cidades que compõem a região metropolitana de Londrina, nós fazemos acompanhamento das 5 principais cidades, Ibiporã, Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas, porque elas respondem aí por praticamente 84% do PIB da região, 82% da população, então é um indicador muito significativo daquilo que está acontecendo na região metropolitana. E essas 5 cidades da nossa região metropolitana, todas elas terminaram o mês de julho com saldos positivos na geração de emprego com carteira assinada. O que é bastante interessante, para a gente ter uma ideia, totalizou nas 5 cidades 1.682 postos de trabalho somente no mês de julho. Acho interessante a gente observar como algumas cidades preponderam, né, a geração de emprego na indústria. É o caso, por exemplo, de Arapongas, que praticamente 78% dos postos de trabalho, do saldo de postos de trabalho criados lá, foram na indústria, diferentemente aqui de Londrina, onde nós tivemos a preponderância do setor de prestação de serviços. E apesar dos bons índices, Londrina ainda registra um considerável número de pessoas desempregadas. Agora, nós devemos ter índices um pouco melhores que a média nacional. Então, nós podemos aqui, embora não tenhamos dados específicos e pesquisas específicas para dizer qual é a taxa de desemprego em Londrina, nós temos aí o crescimento de Londrina ao longo desses últimos anos e o saldo de postos de trabalho. Então, isso permite a gente adiantar que devemos estar com um saldo entre 7,5% e 8,5% de taxa de desemprego aqui em Londrina, o que é um número significativamente menor que o nacional, que praticamente está agora que abaixou dos 10%, né? O economista ainda avalia que a cidade precisa buscar novos caminhos para a geração de emprego. É muito importante e Londrina precisa caminhar por um processo de reindustrialização, porque é na indústria que você agrega valor e coloca mais empregos e de boa qualidade. Quando a indústria vai bem, quando a construção civil vai bem, vão a reboque. De janeiro a julho desse ano, Londrina já gerou 4.432 postos de trabalho, mas é uma cidade que ainda é muito dependente, Raquel, do setor de serviços, né? Principalmente e depois da construção civil. Então, quando o Rambalducci fala dessa ampliação de áreas, né? É porque se você tem uma crise em um setor, pelo menos você está, de repente, criando vagas em outro. Londrina, se tem uma crise no setor de serviços ou, de repente, na própria construção civil, cria empregos de que forma? Né? E na verdade tem uma outra situação também, que é o setor de serviços, claro, é importantíssimo, gera muitos empregos, mas ele apenas circula o dinheiro, ele não faz crescer
né? Porque, como ele disse, o emprego da indústria, ele agrega valor, são salários melhores, ele tem uma escala melhor de evolução também para quem trabalha, ele traz qualidade também desse tipo de emprego que se oferece e, obviamente, que também volta essa renda muito mais qualificada para o serviço, para o comércio e tudo mais. Então, a questão, e é antiga, né? Londrina sempre buscou essa industrialização, nunca conseguiu efetivamente, né? Ela sempre está muito no campo do discurso. Vamos fazer isso, vamos agilizar, vamos facilitar a abertura de empresas, mas ninguém entende por que isso efetivamente não acontece de uma maneira eficiente, né? Melhorou em alguns pontos? Melhorou. Mas não chega ao patamar que é necessário para uma cidade do porte de Londrina, uma cidade de 600 mil habitantes. A gente podia estar muito mais evoluído nesse sentido. Tem alguns entraves, sim, porque quando a pessoa vem para o estado do Paraná, ela acaba optando por cidades da região metropolitana de Curitiba, onde o porto está perto, onde os problemas com o aeroporto também é menor, né? Ainda mais agora com essas altas de passagem e tudo, esse fluxo fica muito mais fácil. Embora Londrina tenha o lado de oferecer essa qualidade de vida. O que a gente está percebendo no movimento do mercado são grandes empresas de São Paulo trazendo alguns serviços para serem realizados no interior. E Londrina tem absorvido isso. Não é exatamente indústria. Continua sendo serviço, aquele serviço especializado de gestão, seja de gestão financeira, de gestão global da empresa. Ela está tirando alguns departamentos que custam caro lá em São Paulo e trazendo aqui para Londrina. E a gente já tem muitos escritórios, não só de gestão, como também de advogados, absorvendo esses serviços aqui em Londrina, né? Dá muito emprego, mas ainda falta esse olhar para a indústria de uma maneira mais efetiva, né? A gente percebe, por exemplo, que cidades, até como Ibiporã, consegue realmente, efetivamente, trazer mais indústrias do que Londrina. E muitas indústrias saem daqui da cidade, vão para Cambé, vão para Rolândia, onde encontram melhores condições para trabalhar. E nem sempre não pense que eu vou doar terreno para você, eu vou te dar isenção de 200 anos, não é nada disso, né? É realmente uma estrutura, é mais facilidade, né, para poder se instalar. É gestão, né, Sim, Raquel? Não é milagre, né? Não se traz indústrias com milagres, se traz indústrias com gestão, né? Da Pan News Londrina.